Olá, começa agora os Maquinistas, o podcast da Máquina do Esporte. Eu sou o Eric Betting e estarei por aqui ao lado do Jorge Rodrigues. Toda semana traremos para um bate-papo os profissionais que fazem a indústria girar. Eles são os maquinistas que impulsionam a máquina do esporte e falarão conosco sobre carreira, gestão, marketing, patrocínio e, claro, vida pessoal. Uma fonte de consulta e informação para você, estudante ou profissional da indústria. Março de 2020 vai ficar marcado para sempre na nossa indústria. A pandemia do coronavírus levou a uma situação nunca antes vista pela nossa geração. O esporte simplesmente precisou parar. E uma paralisação forçada que obrigou todos a ficarem nas suas casas. Nem no período das grandes guerras mundiais tivemos um blackout tão longo e incerto como o que vivemos agora. O esporte nos Estados Unidos e na Europa começou a sair desse estágio de letargia logo após os primeiros dias de suspensão das atividades. E nesse episódio de hoje, a gente vai mostrar isso para o nosso ouvinte. De que forma a gente consegue enfrentar a crise e, mais do que isso, olhar para frente. Por isso que nós convidamos dois maquinistas brasileiros, mas que trabalham no exterior. Vamos chamar agora para a conversa aqui o JP Castilhos e o Diogo Cocho. Senhores, tudo bem com vocês? Dos seus isolamentos, um em Valência e o outro em Orlando, é isso? Isso, estamos aqui em Orlando, uma cidade tão bonita, tão turística, que está completamente parada agora por conta dessa crise, né? Fala pessoal, tudo bem? Pô, prazer estar falando com vocês. E estamos aqui no isolamento em Valência, na Espanha, um dos países que agora promete passar a Itália no número de casos, né? Então a gente está se cuidando bastante aqui para se resguardar. Aliás, JP, você agora é head de comunicação da Sporteca, é isso? Exatamente, perfeito. Sporteca, que é uma startup de tecnologia voltada a futebol, como é que é? Explica pra gente um pouquinho do que você faz. Então, a Sporteca nasceu com o propósito de ajudar instituições, entidades esportivas nesse processo de digitalização, né? Então, justamente esse momento que a gente está vivendo agora, ele vem muito a calhar com o momento de nascimento da Sporteca, porque é justamente o momento que as entidades elas estão cada vez mais buscando estar presente no digital, e a gente veio com esse propósito. Pretendemos, além disso, criar um hub de inovação aí no Brasil, fomentar esse ecossistema para que mais pessoas, cada vez mais pessoas possam entrar na indústria através da tecnologia e realmente causar uma transformação positiva na indústria, tanto brasileira quanto mundial. E você, Diogo, conta um pouquinho para a gente aí sobre o que você faz no Orlando City, aí, um pouco dessa trajetória. Bom, no Orlando City eu cuido de toda a comunicação, toda a rede social, a parte de PR, de relações com a imprensa, e todo o broadcast, porque também aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente a questão dos direitos de TV. Todas as transmissões que não são feitas nacionalmente, a gente tem o direito de transmitir localmente também. Então eu tenho uma equipe de TV aqui no Orlando City que transmite todos esses jogos e faz todo o conteúdo. A gente, por uma questão de filosofia, a gente não tem agência nenhuma, então todo o conteúdo que todo mundo vê com a marca Orlando City é feita em casa. E eu sou o head dessa parte de comunicação. De que forma impactou no negócio de vocês? O JP falou um pouquinho, enfim, essa situação inédita mesmo, né? A gente precisa produzir conteúdo, mas está tudo parado, a gente não tem, vamos dizer, tema novo para produzir o conteúdo. Como é que vocês reagiram em relação à pandemia? Bom, deixa eu começar um pouco. Cara, a gente está tendo que ser muito criativo. Quer dizer, o nosso negócio em si, ele está parado. Quer dizer, não tem jogo ao vivo, não tem jogo no estádio há algum tempo e vai ficar parado pelo menos por 60 dias. Então, o que a gente está tendo que fazer é ser criativo e estar sempre em contato com os jogadores dos dois times, né? A gente tem o time Orlando City na MLS, a gente tem o time feminino na NWSL, para quem não conhece, é o time que joga a Marta, melhor jogadora do mundo, brasileira também. Só isso, e os jogadores estão sendo fantásticos e ajudando a gente bastante a criar esse conteúdo, a usar ferramentas exatamente como essa agora que a gente está aqui fazendo esse podcast, para manter os nossos fãs informados, para dar bastante informação para a comunidade do que está acontecendo. Quer dizer, a gente quer ser um canal de comunicação, a gente é muito relevante na nossa comunidade, a gente quer aproveitar esse momento para prestar serviço também, e para botar um pouco de sorriso no rosto das pessoas, né, cara? Tá todo mundo em casa, tá todo mundo tenso, a ansiedade é um problema que está crescendo muito no mundo inteiro, e a gente quer usar o esporte, quer usar o Orlando City, o Orlando Pride, para dar um pouquinho de conteúdo para essa galera, para eles ficarem em casa e terem alguma coisa legal para ver,
e também prestar serviço e ajudar a nossa comunidade aqui. Ô, Coach, até em cima do que você comentou, como que está se trabalhando esses ambientes de criatividade e a gestão das equipes para manter o pessoal motivado, seja o pessoal que trabalha com você, ou mesmo os jogadores e quem faz parte das comissões técnicas, para manter esse ambiente todo motivado e procurar encontrar soluções para esse momento? Jorge, a gente está aprendendo com o processo. Eu não acho que nenhuma empresa do mundo, e a gente não deixa de ser uma empresa, estava preparada para o que está acontecendo agora. Nenhuma pólice de seguro estava preparada para o que está acontecendo agora. Então, assim, né? Perfeito. Não é uma coisa que fala assim, pô, mas vocês não se prepararam? Cara, ninguém se preparou. Então, assim, é uma coisa que a gente está aprendendo com o processo. A gente já está em casa agora pelo 10º dia, que a gente fechou os escritórios, fechou o treinamento e tá todo mundo em casa nesse momento. E estamos aprendendo, estamos se motivando, estamos fazendo reuniões diárias com a equipe inteira, cada um na sua área. Os executivos do clube se reúnem 2, 3 vezes por semana, também de forma online. E a gente está, cara, assim, criando. Está sendo um processo, cara, não posso dizer que é um processo legal, porque ninguém está feliz com o que está acontecendo. Mas está sendo um processo super rico para a gente, de batalhar, de ir atrás de informação, de ir atrás de novas ferramentas, de ir atrás de novas formas de fazer as coisas que a gente fazia antes. E a gente teve um exemplo super legal, só para dar assim, para vocês terem uma ideia. No domingo à noite a gente passou um jogo nosso antigo, de 2015, um dos primeiros jogos do Kaká, um jogo que a gente ganhou de 4-0 do Galaxy, que na época era o atual campeão. O engajamento que a gente teve em rede social foi exatamente igual ao engajamento de um jogo ao vivo. Quer dizer, a galera estava em casa, a galera estava assistindo, todos os nossos repórteres e talentos estavam engajando com eles, os jogadores estavam engajando com eles, uma coisa nova, quer dizer, você está vendo um jogo e, obviamente, um jogador do mundo está engajando com você, mas alguns jogadores, até que não jogam mais com a gente, jogadores que jogam com a gente no momento, organicamente foram entrando no bate-papo com a galera e contando coisas daquele jogo. Então, quer dizer, um pequeno exemplo de uma coisa criativa, a gente consegue manter nosso engajamento mesmo não jogando, entendeu? Tive a oportunidade de, no ano passado, conhecer de pertinho o Orlando City, fui ao estádio, conheci as facilities aí, e é muito diferente a cultura do jogo na cidade de Orlando, porque ela realmente envolve muito a comunidade que está na volta ali. Então, o pré-match, cara, é sensacional a maneira como as ações de patrocínio são estrategicamente feitas para engajar com o torcedor antes do jogo. É um clima muito mais familiar e muito mais próximo. Então, eu imagino que esse desafio, né, Diogo, é algo bastante grande para vocês nesse momento, né? Realmente tem que recorrer ao repertório criativo para fazer a diferença, né? A gente tinha uma experiência anterior, que foi quando teve o atentado aqui em Orlando, naquela boate LGBTQ, 3 anos atrás, onde a gente era o único time que estava jogando naquele momento, e a gente teve que ajudar muito essa comunidade, a engajar muito essa comunidade para passar por aquele momento difícil. Então, assim, a gente já é visto pela comunidade como um catalisador desses momentos difíceis, e é isso que a gente está tentando fazer agora também. JP, como é que para vocês esse momento virou? Porque vocês estão num período de, basicamente, de começo de negócio mesmo, né? A gente já vem desenvolvendo alguns negócios que ainda não apareceram publicamente, mas já tem muita coisa rolando. E, assim, a gente realmente, nesse momento, a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue aproveitar esse momento para catalisar o nosso negócio, né? Desenvolver o nosso negócio ainda mais. Nós, por sermos uma empresa de tecnologia, eu já trabalho remoto há mais de 1 ano, então a gente não sentiu muito na dinâmica, mas realmente a gente sente falta daquele contato com os clientes, com as iniciativas que a gente vinha tocando, enfim. Mas, assim, uma coisa que o Diogo falou em relação ao engajamento, e só para vocês terem ideia de quanto isso representa no aumento de tráfego e etc., alguns dados que eu levantei aqui de Europa, a gente teve um aumento de tráfego, cara, mais de 50%. O uso de voz é algo realmente que já era uma tendência muito grande
muito forte é trabalhado pela La Liga aqui, na interação de voz no aplicativo da La Liga com os fãs, aumentou mais de 50% também, e os de dados mais de 30%. Então, quer dizer, a própria infraestrutura, se não se preparar, não vai dar conta do que está por vir, porque realmente a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar nessa situação. As ligas aqui pararam até o início de abril, mas a gente já tem quase certeza que isso vai se postergar um pouco mais, né? Hoje a gente teve o posicionamento do COI, que realmente as Olimpíadas elas vão ser postergadas, né? Então, tem muita coisa acontecendo, mas o que fica muito para mim é o seguinte, o legado disso, posteriormente, a gente tem que tirar algo positivo disso. Clubes, principalmente no Brasil, vão ter que aprender a forceps a trabalhar no digital como nunca trabalharam antes. E a gente está aqui também para isso, para ajudar nessa transformação. Eu acho que o Coach tocou num ponto aí, que aí, trazendo para o cenário do Brasil, é fundamental, né? O americano e o europeu aprendeu isso também, a La Liga acho que talvez seja o melhor exemplo, a Premier League ainda está chegando nisso também, que é ter o controle e a gestão do conteúdo. Né? Ele é do esporte, ele não é da emissora. Aqui no Brasil, a gente sempre terceirizou na mídia a gestão do conteúdo. Como é que vocês veem isso? Coach, seria mais fácil estar trabalhando aqui, por exemplo, para gerar esse conteúdo ou não? Seria inviável você pensar nisso? Você não poderia fazer uma transmissão do jogo antigo, por exemplo? Cara, isso é tudo tão novo que eu acho que até essas negociações deveriam começar a acontecer, entendeu? Até no Brasil. Tudo bem, existe esse monopólio, existe esses direitos que são de algumas emissoras. É terceirizado, vamos dizer assim, né? Ela é terceirizada. É terceirizado. E, cara, mas até isso eu acho que tem que ser negociado, tem que sentar com eles. É legal para todo mundo. A gente está sentando com a emissora que transmite os nossos jogos também, tentando não só fazer em streaming, colocar de fato esses jogos na TV. Eles têm esse horário disponível lá, porque quer dizer, é o momento que a gente estaria jogando e não está. Quer dizer, a gente está tentando ver novos modelos e não olhando muito para os contratos que existem, mas tentando assim, trazer as pessoas para a mesa online e fazê-los entender que, cara, é um momento diferente, vamos testar coisas novas, não vamos ficar abraçado num contrato claro. E engessado, vamos tentar, vamos fazer, e cara, aí vai dar certo para todo mundo, assim, todo mundo precisa, nesse momento, se ajudar um pouco também e entrar nessa onda de criatividade para passar por isso da forma mais branda que todo mundo conseguir, entendeu? Eu acho que o discurso é muito de solidariedade, né? Os conteúdos eles estão sendo compartilhados de uma forma que não era antes, então essas questões de direitos elas vão ser revistas pelo menos para esse período que a gente está passando. Por exemplo, a FIFA liberou grande parte dos jogos de Copa do Mundo que normalmente ninguém tinha acesso, com pré-match, com o jogo completo, experiência completa, como se fosse ao vivo, na TV FIFA, no YouTube, disponibilizou também para os parceiros que distribuem os conteúdos dela. Enfim, tem algumas coisas já iniciando nesse sentido, e eu acho que não tem alternativa, né? Não tem alternativa, porque o espectador ele está em casa esperando consumir um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vai entreter ele, né? O aumento de consumo do Netflix as últimas semanas é assustador. Ninguém esperava isso. Aqui no Brasil, até a Globo já baixou a qualidade do Globoplay para exatamente tentar dar vazão ao acesso, né? Esse eu acho que também é outro ponto, né? A tecnologia nos ajuda demais e a gente está podendo falar aqui com 4 pessoas em 4 lugares diferentes do mundo ao mesmo tempo, mas tem também um risco nisso de um colapso, né? Tem algum... Você acha, Coach, que a gente está nessa preparação ali que o JP falou, né? Você falou, a gente não estava preparado para nada disso. Vocês já começam a olhar um pouquinho e falar, bom, a gente precisa ativar, precisa engajar, mas a gente tem um risco no digital que começa a ter que ser calculado? Existe esse risco e, de novo, é um risco que a gente só vai saber fazendo. Ninguém está preparado para isso. A própria Globo talvez não tivesse preparado para isso, mas teve que abaixar a qualidade do streaming. O Netflix já fala em abaixar a qualidade do streaming se for necessário também. Óbvio que em vários lugares do mundo, a diferença de infraestrutura aqui nos Estados Unidos ou na Espanha para o Brasil, ela existe. Quer dizer, talvez as coisas que a gente cria aqui não sejam viáveis ou não vão ser viáveis no curto prazo em outros lugares.
Por enquanto, a gente ainda não tá vendo isso. Óbvio que a gente vê um aumento exponencial do uso de banda nas casas, mas até agora a gente não viu nenhum problema em relação a isso. Mas eles vão ter que se adaptar, vão ter que ser criativos e vão ter que também, assim, nem que for com baixa qualidade, nem que for fazendo campanhas para as pessoas, quando não precisarem usar vídeo, não usarem vídeo, usarem só voz, as pessoas vão ter que se adaptar, porque, assim, eu acho que é fundamental agora que as pessoas tenham acesso a conteúdo digital, porque senão vai todo mundo enlouquecer num tempo de quarentena dentro de casa. E aí, até em cima disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, em relação aos próximos passos, né? A gente está aqui conversando um pouco em relação a tudo que a gente está vivenciando, com uma série de pontos de interrogação, dúvidas, o uso da criatividade, pitadas de otimismo. Mas, por exemplo, quando a gente fala da indústria do esporte, a relação entre instituições, parceiros, patrocinadores, a gente tem que confluir também para a questão de geração de receita, né? Quando que vocês veem que esse passo ele vai entrar na pauta? Porque a gente sente ainda que existe uma paralisia com perguntas sem resposta. Quando é que vocês sentem que esse próximo passo pode começar a ser discutido de uma maneira mais consistente, considerando que a pandemia ela tá aí? Uhum. O Diogo pode me corrigir, mas eu acho que isso faz parte de uma estratégia macro, né? Não é algo que vem do dia para a noite, né? Por exemplo, no Brasil, eu sei que grande parte dos clubes brasileiros, eles não estão preparados para, primeiro, captar os dados e as informações dos torcedores com uma qualidade de tratamento desses dados. Eles não sabem o que fazer com aqueles dados, né? Então, eles não conseguem monetizar porque justamente não tem esse fluxo, né, de entendimento do Big Data, né? Então, a partir do momento que se cria uma estratégia de digitalização para que esses dados, para que os clubes consigam ficar mais próximos do torcedor, mesmo que virtualmente, e aproveitar esses dados para entender o comportamento de consumidor daquele torcedor específico, e a partir dali criar estratégias de monetização específicas para cada nicho, aí sim a gente consegue falar em monetização, né? No Brasil a gente, por exemplo, não tem clubes que tenham um conceito ainda de super app, que é um app um pouco mais completo, que é muito comum aqui na Europa, nos Estados Unidos também. Enfim, o Diogo pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que essa estratégia, esse mindset de inovação desde da gestão, é o primeiro passo para depois a gente pensar em algo de monetização lá na ponta. Eu concordo, cara, porque a gente, assim, uma sorte que a gente teve, que está nos ajudando muito nesse período, é que a gente nasceu enquanto um clube profissional, a gente está na nossa 6ª temporada na MLS, e desde o primeiro dia a gente investiu muito em dados, muito. Quer dizer, tudo o que a gente faz dentro do clube, seja emitir uma credencial para um jornalista, ou vender um ingresso, ou um patrocínio, ou qualquer coisa, ela vai tudo para a mesma plataforma. Quer dizer, a gente tem dado de tudo é eletrônico, não tem um exemplo, não tem ingresso de papel no nosso estádio. Qualquer pessoa que já esteve no nosso estádio, a gente sabe exatamente quem ela é, porque ela precisou do telefone dela para entrar, ela precisou fazer algum tipo de login para entrar no estádio. Quem acessou nossa internet, a gente tem todos esses dados, quer dizer, o clube é muito digital desde o começo, tem nos ajudado muito. E eu acho que é super importante também, e isso vale para qualquer clube, para qualquer empresa do mundo, ver um pouquinho isso como uma oportunidade de você fidelizar melhor o teu cliente. Quer dizer, acho que não é o momento agora a gente pensar em ter lucro em cima da crise, mas eu acho que é o momento da gente prestar um serviço para esses caras, resolver um problema deles, quer dizer, estar muito mais perto dos nossos clientes e dar a eles alguma estratégia, alguma plataforma que possa fazê-lo sair dessa crise da melhor forma possível, porque eu acho que quem fizer isso, quem estiver perto dos seus clientes, dos seus patrocinadores agora, vai ter uma oportunidade que acho que nunca teve, se Deus quiser, nunca mais vai ter, num curto, médio, longo espaço de tempo, de esse cara lembrar de você, da gente para sempre, entendeu? Quer dizer, o Orlando City não pensou em se eu ia renovar o contrato ou não. O Orlando City não pensou em tomar um dinheiro para me dar uma bonificação, para me ajudar a fazer alguma coisa.
Quer dizer, a gente está tentando ter ideias e tentando engajar os nossos patrocinadores e depois a gente vê essa conta lá na frente, entendeu? Se a gente vai renovar, se a gente vai cobrar, se a gente vai ter entregado alguma coisa de graça. O que a gente quer é sair dessa crise com eles lembrando assim, porra, esses caras estavam comigo, estavam do meu lado e estavam me ajudando. E a crise, ela é extremamente democrática, ela tá pegando o cara muito mais forte, obviamente, assim, ninguém pode ser estúpido o suficiente para não sacar que a pequena empresa vai sofrer mais do que isso, mas está impactando gigantes, está impactando companhias aéreas, petrolíferas, está impactando todo mundo. Então, independente de quem seja o seu cliente, ele precisa de ajuda agora, e acho que você tem uma oportunidade aí de estar junto com ele nesse momento. Muito interessante o que você falou, Coach, e o JP também. Ter um olhar de vocês, de quem está no exterior, a partir do que vocês falaram agora, sobre a indústria do esporte no Brasil. O JP comentou sobre como a gente ainda lida com essa questão digital. O Coach passou agora coisas sensacionais que vocês estão fazendo. E a gente tem a indústria do esporte no Brasil, né? Que nós sabemos tem suas qualidades, mas também tem seus problemas. E hoje, inclusive, teve até não sei se hoje, mas teve uma declaração recente do presidente do Bahia, falando que alguns clubes brasileiros terão problemas a partir aí de um curto espaço de tempo, né, com questão de como honrar com seus compromissos. A partir disso que vocês comentaram, o olhar de vocês para esse cenário Brasil, de quem está de fora? Cara, eu sou um otimista do mercado brasileiro, assim, apesar de não estar trabalhando no mercado brasileiro, eu acho que comparado com o que era o mercado do esporte, principalmente no futebol no Brasil, quando eu comecei a trabalhar nessa área, na época que, na época que a gente tinha cabelo, Coach, pode dizer. Na época que tinha o Orkut ainda, Coach. Na época que o Brasil era tetracampeão do mundo. Não convidavam a gente só para fazer podcast, né? Pode aparecer na TV também, porque a gente era bonito. Cara, assim, a profissionalização está acontecendo muito rápido. E, assim, eu vejo, cara, tem vários clubes no Brasil que visitam a gente aqui, alguns clubes da Europa, mas muita gente do Brasil, até pela nossa proximidade com o Brasil e até por Orlando receber brasileiro toda hora. Então, todo mundo que aproveita, traz a família aqui, acaba passando um dia com a gente aqui para entender como é que a gente faz o negócio aqui. Cara, eu vejo uma profissionalização muito grande. Eu acho que muitos dos clubes vão estar preparados, sim, para enfrentar isso tão bem, ou melhor até do que a gente está fazendo aqui. Obviamente que o que depõe contra isso é todo aquele histórico de problemas dos clubes. Quer dizer, nem todos os clubes do mundo tiveram a sorte de ter começado há 6 anos atrás. Existe um grande passivo e uma complicação enorme para vários, talvez a maioria dos clubes brasileiros. Quer dizer, nesse momento agora, que a gente está vendo uma profissionalização, muitos clubes falando em ajustar essa casa, vem uma crise sem precedente como essa, fecha todos os clubes, ninguém mais treina, ninguém mais joga, e aí todo esse trabalho vai por água abaixo mesmo. Quer dizer, vai ser um momento muito difícil, mas todo mundo vai sobreviver, cara. Assim, o futebol não vai acabar, os clubes não vão acabar. A gente vai estar jogando ano que vem, esse ano ainda. O futebol não vai acabar. Então, os times vão sobreviver, vão ter dificuldade, mas vão sobreviver. Eu acho que uma das principais preocupações é muito em relação aos clubes menores, né? Que principalmente vão perder esse início de temporada que para eles é vital, né? Isso, cara, vai ter um impacto muito grande nesses clubes menores, e dependendo até onde for essa paralisação, tem algumas estimativas aí de, cara, perda de receita de mais de 40%, né? Então a gente estava começando a ver uma profissionalização e uma vontade dos clubes em cada vez seguir um caminho mais profissional do que o político, ainda que muitos clubes tenham a formatação de uma associação, e vem uma crise dessas para realmente, como o coach falou, colocar um pouco por água abaixo o trabalho que vinha sendo feito, e a gente não sabe como eles vão reagir, né? Mas uma coisa é certa, que eu concordo plenamente com o coach, é que muitos profissionais no Brasil estão querendo fazer diferente. No ano passado, em 2019, a gente levou 25 profissionais
para conhecer a realidade da indústria da França. A gente visitou a Federação Francesa, visitamos centros de inovação, visitamos clubes como o Lyon, que é um dos maiores clubes formadores do mundo, clubes como o Nice, que é um clube que abriga uma startup dentro do estádio deles. Então tem muita gente querendo fazer diferente, né? Então esse para mim é o principal. Então eu acho, sim, vai ter uma grande dificuldade nessa retomada, mas eu acho que no longo prazo a gente vai ver no Brasil, sim, uma profissionalização muito, muito maior do que é hoje, e essa dificuldade vai ser superada sem sombra de dúvidas. Coach, você falou de como vocês têm lidado, vamos dizer assim, né, com esse momento. Então é reunião de executivo todo dia, é discutir pontos a serem tomados e tal. Como é que o esporte nos Estados Unidos lida com essas situações? Óbvio, a gente falou, não é algo que a gente jamais sonhou em ter, né? Mas como funciona mais ou menos? Como é que vocês estão fazendo? Vocês estão olhando o cenário passo a passo? Vocês estão olhando médio e longo prazo? E a própria MLS, como ela está tratando o clube nessa história? Começando pelo final, assim, ter a MLS com a gente ajuda muito. Quer dizer, a gente não tem só um clube pensando na estratégia, a gente tem 30 clubes pensando juntos na estratégia e trocando as melhores práticas e vendo o que está dando certo num clube, o que não está dando certo no outro. Se tem alguma crise acontecendo num clube, a gente se ajuda, quer dizer, quem tem contato em tal lugar, quem tem experiência com esse tipo de clube, quer dizer, a gente tem aqui 30 empresas juntos tentando lidar com a crise e não individualmente. Isso sem dúvida ajuda muito nesse momento de tocar a crise. Então, assim, a gente está em contato direto com todo mundo e está levando isso. Qual que era a tua primeira pergunta, Eric? A pergunta é como internamente vocês estão lidando. Você falou um pouquinho da reunião dos executivos e tudo mais, mas meio com um passo a passo ali, como é que vocês se organizaram para começar a poder ter o processo criativo? Como você mesmo falou, a gente está conseguindo ter. Isso ajuda demais aqui no Brasil, quem está meio perdido. Cara, o que a gente decidiu é que a gente vai ter estratégias de curto e estratégias de longo prazo. Esquece as estratégias de médio prazo, porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a 15 dias, daqui a um mês. Então a gente está se preparando muito para quando tudo isso acabar e quando a gente voltar a jogar e como vai ser as estratégias que a gente vai ter para o nosso primeiro jogo, de como a gente vai reengajar os fãs, de como a gente vai fazer eles se sentirem seguros dentro do nosso estádio, quer dizer, pensar nessa volta e na de curto prazo, quer dizer, que conteúdo que a gente vai dar, o que a gente vai fazer para esse fã amanhã ou depois de amanhã. Quer dizer, eu não posso pensar, né, é uma tradição aqui, um exemplo simples. É uma tradição nos Estados Unidos, no mundo inteiro, o 1º de abril, o dia da mentira. A gente, tradicionalmente, sempre fez coisas muito legais. Uma vez a gente inventou até que tinha pintado o gramado de roxo e foi para o mundo inteiro que o Orlando City ia jogar no gramado roxo. Nem isso a gente está pensando ainda, porque a gente não sabe se 1º de abril, que é daqui a uma semana, como é que vai estar a situação da nossa comunidade e do nosso país aqui. Então, assim, não... Se vai ter clima para brincar, né? Exatamente. Hoje talvez teria, daqui a uma semana, espero que tenha, não sei. Então a gente não está pensando no médio prazo, a gente está pensando no que a gente vai entregar para o nosso fã até o fim de semana e no que a gente vai entregar para o nosso fã quando tudo isso acabar, entendeu? A estratégia que a gente está lidando aqui. Vocês já estão montando um cenário pós, vamos dizer, né? Pós-trauma, né? Sim, em todas as áreas. Para voltar, né? Em todas as áreas. Do financeiro, a comunicação, a marketing, a comunidade... Todas as áreas estão trabalhando com todos os cenários que a gente tem. Voltar daqui a menos de 2 meses, né? Uma paralisação de 2 meses, uma paralisação de 3 meses, uma paralisação de 4 meses, uso de estádio. A gente tem 2 times, como é que esses times vão conseguir entregar essa temporada inteira num curto espaço de tempo, sendo que a gente joga os 2 no mesmo estádio. Quer dizer, toda essa galera está em casa, trabalhando, pensando nesse cenário de longo prazo e tentando entregar e nos ajudar principalmente, porque eu acho que assim, talvez o departamento que mais precise trabalhar realmente no factual hoje em dia é comunicação, e marketing. É isso que a gente está entregando para os nossos fãs hoje. É digital, todo mundo assim, quem está com... E obviamente a relação com o torcedor, quer dizer, com o nosso com o cara que tem o nosso carnê, com o nosso sócio torcedor, toda essa questão. Mas então é isso que a gente tá pensando aqui e fazendo no nosso dia a dia.
JP, e na Europa você vê um movimento mais ou menos similar a esse, os clubes, você vê esse trabalho, falando principalmente do futebol, que é onde está, vamos dizer, o maior consumo de massa aqui, né, no continente europeu. Como é que você está observando esse movimento ali? Eu vejo que, assim, os clubes aqui, eles tradicionalmente, eles já mantêm uma proximidade muito grande com o torcedor, eles já têm uma estratégia muito bem, a grande maioria dos clubes, quando a gente fala nas principais ligas, já tem uma estratégia muito bem instaurada ali. E desenvolvida, exato. E algumas nesse sentido, agora com essa crise, estão puxando muito mais para o lado de solidariedade, de ajudar a combater essa crise. Por exemplo, o Borussia Dortmund fez uma ação muito legal, que desenvolveu do dia para a noite um mapa virtual, onde no mesmo dia que eles jogariam no clássico contra o Schalke 04, o torcedor fez o caminho que ele faria de casa até o estádio, e ele virtualmente vai parando nos bares e restaurantes e doando numa plataforma de crowdfunding para aquele microempreendedor, para aquela pequena empresa, para ajudar a combater essa crise, né? Então, a partir daí, nessa ação foi levantado mais de 75 mil euros, né? Então, a La Liga também fez uma ação não para ajudar os pequenos estabelecimentos, mas para doar o dinheiro, se não me engano, foi para a OMS. Uhum. Fez um campeonato de FIFA, onde os jogadores, um jogador de cada um dos 19 clubes da La Liga representou o seu clube. Os caras arrecadaram 140 mil euros, né? Então, esse tipo de ação, além de engajar muito, eles tiveram mais de 1 milhão de views no Twitch, que é a plataforma de streaming para games, né? Então, esse mercado está crescendo muito nos últimos anos, e eles estão se aproveitando também desse cenário para poder, de alguma forma, contribuir para essa causa, né? Uma coisa que ajuda bastante aqui na Europa, eu acho que é essa questão do clube da cidade, né? Quer dizer, os clubes são realmente representantes daquela comunidade. A gente não tem muito isso no Brasil, tirando aqueles times menores, times mais do interior. Quer dizer, a gente dificilmente nas grandes cidades tem aquele time que representa a sua cidade, ou dois clubes que representam a sua cidade. Então, acho que esse engajamento social, acho que é muito mais natural aqui, muito mais aceito, e a primeira coisa que as pessoas pensam, porque existe esse conceito do clube da cidade, né? E justamente essa era a provocação do Borussia Dortmund, né? Dortmund sem o Borussia Dortmund não existe. Uhum. Então era realmente essa a provocação, e a partir daí eles desenharam toda a ação. Não é só gente que depende da gente, tem muita gente, muito negócio que depende da gente. Quer dizer, não é interdependência. É uma relação de interdependência e tem uma indústria toda que movimenta mesmo em torno do clube, né, coach? Não, sem dúvida, cara. Do cara que tem aquele food truck que ele coloca na nossa fan zone e faz aquela grana dele toda semana, né? Porque a gente sempre joga ou Pride ou Orlando City aqui. Uhum. Essa grana faz diferença para o cara. Para os nossos patrocinadores, a gente tem muito patrocinador nacional, só que a gente tem 42 patrocinadores, a gente tem alguns patrocinadores locais, alguns patrocinadores que são uma grande rede de fast food, mas quem nos patrocina de fato são aqueles franqueados locais. Então, assim, esse cara está sofrendo com uma empresa pequena, apesar de ele representar uma marca muito grande. Então, assim, saber que todas essas pessoas dependem da gente, depende do nosso jogo, depende da renda que a gente fatura e da comunidade que a gente cria, e disponibilizar para esses caras, daí eu volto àquele negócio da oportunidade agora, como o Borussia Dortmund fez, quer dizer, disponibilizou para eles aquela comunidade de alguma forma virtual. Eu acho que é fundamental agora, assim, para a gente estar mais ainda no coração dessa comunidade e ser ainda mais o clube da cidade e fazer esses negócios sobreviverem também, porque a gente quer continuar tendo nossos 42 patrocinadores. Legal. Os fãs têm mantido um relacionamento com vocês, coach, especificamente, e também o JP, de tudo que ele tem percebido, notado, vivenciado. Os fãs têm mantido esse relacionamento com as instituições justamente para que o que as instituições possam oferecer para eles. Nós queremos, nós desejamos ter conteúdo ou interações.
Tem essa troca? Está tendo já essa troca? Ou ainda é algo que está partindo das instituições para os fãs? Não, tá começando a ter essa troca, sim. Obviamente, a primeira semana foi uma semana mais de susto. Quer dizer, as pessoas estavam mais preocupadas em saber se elas deveriam estocar, se elas deveriam comprar uma máscara, ou se elas deveriam ir para perto da família delas, viajar, sei lá. Até assim, o setup da crise demorou um tempo. Acho que já começa a ter essa interação, e acho que isso começou no nosso jogo virtual de domingo à noite. A partir daí a gente vê um crescimento muito grande das pessoas voltando a não só exigindo, quer dizer, as pessoas também estão muito solidárias nisso, mas assim, dando opinião, dando dicas, dando ideias de como a gente pode estar mais perto deles. Isso está acontecendo muito mais, eu acho que isso vai crescer muito. E eu acho que a gente vai ter um papel fundamental em manter essas pessoas com a cabeça boa e essas pessoas com moral elevado e continuando tocando a vida delas dessa forma virtual. Eu acho que o esporte tem um papel fundamental nisso, e a gente tem total ciência da nossa responsabilidade nesse momento, de estar com eles, e o nosso fã está entendendo muito isso, e não está assim, numa de cobrar o que a gente está fazendo, ou numa de cobrar algum erro que a gente possa cometer, porque todo mundo vai cometer erro de comunicação nesse momento. Quer dizer, é muito difícil você não cometer nenhum deslize de comunicação ou de imagem nesse momento. Está entendendo isso e está crescendo com a gente isso. Acho que está sendo um momento legal, e eu acho que fundamental o que está acontecendo com a gente agora e o nosso papel nesse momento. É o momento que todo mundo está tendo a experiência de ser startup, né? Todo mundo tem que botar o MVP na rua para ontem, para rodar, testar, ouvir feedback e desenvolver mais. Mas, cara, é isso. Aqui também, da mesma forma, a comunidade tem sido muito escutada. Aqui em Valência, eles têm a tradição de ter um canal bastante aberto com a comunidade valenciana. E aqui, por azar, né, num jogo, mais de 35% do elenco e staff do Valência foi infectado, né? Então, teve ainda uma empatia maior ainda dos torcedores para com os jogadores e staff. Então, realmente isso vem acontecendo, essa troca e a própria interação. As entidades entenderam isso, que elas têm que fazer com que o fã seja protagonista nesse momento também, né? Então, a La Liga lançando o Toilet Paper Challenge e dando prêmio para isso, sorteio, etc., quizzes, fazer com que eles participem, trazendo os jogadores para cada vez mais perto do fã também, porque realmente ele tem uma experiência diferente nesse momento que, cara, ele não tem realmente tantas alternativas, entende? Então, essa proximidade, ela está sendo bastante trabalhada, eu vejo aqui, e imagino que é uma estratégia interessante que vários clubes no Brasil também vão começar a adotar. Tudo bem, eu vou aproveitar para fazer aquele momento motivacional para a gente encerrar o nosso papo aqui. A gente vai se abraçar virtualmente, é isso? Não, um abraço virtual não precisa tudo isso, coach, mas que recado ou que frase, que você, coach, e você também, JP, vocês tiram aí nesse momento, que é um momento difícil, é um momento que todos nós estamos tendo que aprender, o coach até brincava antes da gente começar a gravar, né? Poxa, fui buscar minha filha que está no college, tem um filho de 20 anos, enfim, a gente fica preocupado como um todo, né? Que frase que inspira vocês, ou que sentimento, enfim, que leva adiante nesse momento? Cara, o que me motiva, o que me faz acordar de manhã e falar assim, e não ficar triste com esse momento, é isso, meio que uma volta minha ao passado, quer dizer, é aquela sensação de estar fazendo algo novo e ter um desafio enorme todos os dias. O que eu estou me sentindo agora é no começo da carreira. É assim, errando, perguntando, tendo uma humildade ainda maior de consultar todo mundo e ver se aquela ideia é a melhor ideia. Quer dizer, eu nunca fui de impor muito com ninguém da minha equipe, mas assim, cada vez menos, quer dizer, cara, todo mundo pode ter que ter uma opinião, todo mundo ter que votar, ter que errar junto, ter que aprender junto, ter que buscar ferramenta, ter que buscar conhecimento. Todo mundo tem que voltar a ser praticamente um estagiário, um coordenador, aquele cara que está começando a carreira agora. É esse sentimento que eu acordo de manhã agora e falo assim, cara, tem muita coisa que eu vou ter que aprender, vou ter que me virar, e uma ansiedade legal até, assim, não, assim, que há bastante tempo eu não tinha. Então isso tá
Isso está me motivando de manhã. Eu acho que eu aconselho as pessoas a voltarem um pouco, alguns passos atrás nas suas carreiras todos os dias e recomeçar, porque realmente, cara, é um mundo novo, usando um clichê, que a gente está vivendo agora, sem dúvida. Sem desespero, a gente não precisa estar desesperado para isso, né? A gente tem que manter sempre a serenidade, acho, né? Não, sem dúvida. Cara, é o que a gente precisa. Não dá para se desesperar, né? Pô, eu tô com 3 senhorzinhos dentro da minha casa em Porto Alegre, lá, meu pai, minha mãe e minha tia, todos mais de 65, então, cara, tô bem apreensivo com a situação, mas a gente tem que tentar levar da melhor forma possível e eu acho que nós somos uma indústria bastante resiliente, bastante solidária e muito criativa, e eu tenho um princípio de vida que eu acho que as experiências, elas são uma das melhores ferramentas de transformação, né? Então, isso que a gente está vivendo hoje, a gente tem que tentar tirar o melhor possível, né? O máximo que a gente puder tirar de coisas boas, ver o copo meio cheio, porque nós vamos nos tornar empresas muito melhores, pessoas muito melhores, e dentro seguindo essa linha desse princípio, eu estou me disponibilizando e tentando ajudar o máximo possível aos players e entidades que a gente tem relacionamento, a criar novas experiências, para que o fã lá na ponta ele tenha uma melhor experiência e uma quarentena mais branda, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Muito bem. Vocês querem deixar algum contato para a galera achar? Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn? O coach outro dia no LinkedIn se disponibilizou, né, coach, a dar um auxílio para a galera que estiver querendo entrar, fazer, falar e tal. Pô, eu quase mandei inbox para ele, viu? Mas aí eu fiquei sabendo da nossa conversa aqui, eu preferi falar pessoalmente. Imagina. Não, cara, que eu tô assim, é só me achar no LinkedIn, cara, que eu tô tentando fazer, principalmente para quem tá começando agora, ou para qualquer profissional da área que esteja com alguma ansiedade, que esteja querendo alguma dica, que eu possa ajudar de alguma forma com a minha experiência de carreira. Cara, me manda uma mensagem, eu deixei lá um post sobre isso e vamos trocar figurinha, o que eu puder ajudar e que eu puder diminuir um pouco essa ansiedade das pessoas, tanto no esporte ou não, porque toda a indústria toda a indústria é muito parecida no negócio, algumas diferenças, mas eu acho que eu posso ajudar em várias áreas. Quem tiver, é só me encontrar no LinkedIn. E eu tô no Twitter também, mas no Twitter eu escrevo um monte de bobagem, então entra lá para me xingar mesmo, que é o que a maioria das pessoas fazem. Fora do bar virtual, vai para a área, para o home office, né? Melhor, mais seguro. O Twitter é o meu bar virtual, então se alguém quiser lá me xingar, escrever as bobagens. O Twitter está cada vez mais perigoso, né? Eu te sigo no Twitter e me divirto. Então. Eu não te xingo, eu me divirto. Obrigado, é um dos poucos. JP, além de se consultar agora virtualmente aqui com o coach, fala pra gente como é que a gente consegue entrar em contato contigo e a gente conseguir também essa tua ajuda do que for. Bom, podem me achar através do Instagram, eu utilizo bastante, meu @ é jpcastilhos. Não tenho o tanto de conhecimento que o coach tem, mas me disponibilizo da mesma forma. Porque sei que é uma tarefa árdua de iniciar na carreira no esporte, é algo que tem que dar muito murro em ponta de faca até acertar o timing. Então, se quiserem trocar ideia comigo, se quiserem algum conselho, alguma ideia, eu estou totalmente à disposição. E parabenizo vocês também pela iniciativa, é algo que nesse momento a gente tem que cada vez mais levar conteúdo de relevância, né? Principalmente para quem está na indústria e tem um pouco de ansiedade em relação ao que está acontecendo, e eu espero que a gente tenha correspondido às expectativas e que vocês tenham tido um bom tempo com a gente aqui. Legal. Valeu. Obrigadão, eu gostaria de vocês aí, de cada um de vocês, uma frase para inspirar a galera aí nessa fase que de repente vocês estão usando aí desse processo criativo no dia a dia, na reinvenção das próprias vidas e de tudo que envolve vocês aí. Uma frase de cada um. Não vale as frases do Twitter, hein, coach? Não vale as... É muito simples, cara. Tudo passa, entendeu? Isso vai passar também, entendeu? Vamos ter, assim,
Vamos ter calma, vamos trabalhar, vamos se ajudar e isso vai passar. É isso aí. O JP fugiu da pergunta, coitado. O JP caiu a conexão no momento que ele ia ter que dizer a frase dele. Mas eu acho que é isso mesmo. É a gente sempre ter essa confiança, né? Não deixa de ser uma confiança, uma fé de que é um estágio, é um momento e acho que tudo, né, Jorge, que a gente conversou hoje aqui pode ser sintetizado da seguinte forma: a gente tá preparado para aprender com a mudança que é necessária. JP, você fugiu, agora que você voltou, eu vou para ele foi consultar o livro, ele foi consultar o livro de frases que ele tem, e aí Bom, a frase que vai bem ao encontro do que a gente está vivendo agora é que, cara, a revolução ela não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas, e sim quando adota novos comportamentos, né? Então, a gente está vivendo um momento agora que estamos adotando novos comportamentos e cabe à nossa indústria, à nossa sociedade saber como aproveitar isso da melhor forma possível. É isso aí. Senhores, queria agradecer demais essa estreia dos maquinistas. Talvez não no cenário que a gente gostaria, mas acho que o que a gente tirou hoje desse papo é exatamente isso, né? A gente se reinventa, a gente se adapta, a gente se acerta e a gente toca em frente, que é o que dá para fazer. Obrigado. Legal, cara. Obrigadão. Foi muito legal bater esse papo com vocês. Estou sempre à disposição aqui. Um abraço para o JP, George, Eric. Obrigadão, e vamos tocando em frente. Obrigadão, JP. Vamos em frente. Prazer. Vamos em frente. Valeu, pessoal. E onde a galera pode acompanhar o nosso podcast, Eric? O nosso podcast em todas as redes possíveis, já inventadas ou ainda a inventar. A gente vai estar lá com o Spotify, com o Apple, com o próprio site da máquina, vai ter o link e tudo mais. E você continua assistindo não, porque não se assiste isso. Você continua escutando a gente aqui no podcast Os Maquinistas, estreando agora com você e semanalmente o site da Máquina do Esporte, nossas redes sociais e as plataformas disponíveis para ouvir podcasts estará disponível para você. Até a próxima semana. Valeu, galera!